Hoje tem o lançamento dessa campanha. O presidente Lula vai participar. Lula é a favor das vacinas. O presidente vai, inclusive, receber a 5ª dose da vacina contra a Covid-19. E o foco hoje da volta da campanha de vacinação, do estímulo à vacinação, é o início da aplicação no Brasil das vacinas bivalentes, que são eficazes no combate tanto do novo coronavírus quanto das suas variantes mais recentes, como a Ômicron. Bom, mas quem vai explicar isso não sou eu, porque a gente tem um médico aqui que está sempre de plantão para nos atender. Cadê ele? Doutor Gonzalo Vecina. Ai, que saudade. Ele está sem óculos hoje, todo. Olá, bom Eu dia. tô sem óculos porque quando eu ponho óculos, dá uma luminosidade de frente e não enxergo meus olhos. Então eu vou Mas fazer o quê? você tira os óculos, doutor Vecina, e a luminosidade continua, porque Ai, meu a Deus. luminosidade é natural. Ai, ó a Pois rasgação de é, pois seda. é. Muito obrigado. Bom dia, César. Bom dia, Muito bom Josias. dia. Bom dia. Vamos falar sobre vacina. A única coisa que eu quero deixar claro aqui é que eu quero a minha 5ª dose, né? Vamos guardar essa informação. Temos que vacinar. E ouvindo as explicações do Josias sobre a questão da inflação, eu queria fazer uma pequena discordância, porque cabe também no assunto da vacina. As coisas não são simples, elas são muito complexas, elas só podem ser compreensíveis ou não compreensíveis. Então, dada a explicação do Josias, as coisas são compreensíveis, mas continuam complexas. Assim é a vacinação. Nós temos que vacinar. Essa doença está terminando agora, na minha opinião, nós estamos começando a entrar numa fase endêmica, mas nós vamos ter que continuar convivendo com o SARS-CoV-2, porque ele não foi embora. Ele continua aí, e conforme nós vamos perdendo a nossa capacidade de dar resposta imunológica, porque o nosso corpo diminui a produção de anticorpos. Por que diminui? Aí nós também não sabemos, essa é uma não explicação, mas o fato é que cai a produção de anticorpos. Daí a necessidade de fazer os reforços. Nós já estamos na 5ª dose, 2 doses iniciais para imunizar, e os outros 3 foram reforços para quem não tomou Janssen. Para quem tomou Janssen, tem uma vacina a menos aí. Estamos na 4ª dose para quem usou a Janssen. O fato é que precisa haver esses reforços e nós vamos conviver isso agora anualmente, porque o vírus da Covid-19 vai continuar convivendo conosco, assim como convivem conosco os vírus da gripe. Todo ano nós tomamos a vacina da gripe. Todo ano quem tomamos a vacina da gripe? Os que têm maior fragilidade, ou seja, os mais idosos e os portadores de comorbidade, as crianças e as grávidas. E o pessoal que trabalha na área da saúde, que tem um risco maior de ter a doença. O, Então, esses são os que têm que ser vacinados. o doutor Vecina, qual é a diferença dessa vacina bivalente? Porque ela demorou muito para chegar no Brasil, né? Qual é a importância dessa vacina? Qual é a diferença dela? Ela demorou muito para chegar no Brasil, existem, inclusive, alguns técnicos, né, fazendo críticas ao governo por ter demorado tanto para colocar a vacina no Brasil. Ocorre que a vacina tem que vacinar, nós temos que vacinar 160 milhões de pessoas se nós falarmos só de adultos. Eu preciso de 160 milhões de doses. Onde tem 160 milhões de doses? Quer dizer, cada fornada de uma fábrica que produz vacina produz 100, 200 milhões de doses, dependendo do tamanho da fábrica. Então, o Brasil não é um país qualquer, não é um Uruguai com 4 milhões de habitantes, ou um país que não oferece gratuitamente vacinas, como são a maioria dos países do mundo. Nós temos uma política pública de distribuição de vacina. Então, quando você chega na porta da fábrica, você fala, olha, eu quero 100 milhões de doses. Não tem 100 milhões de doses na prateleira. Então, por isso, eu concordo que nós estamos entrando atrasado na distribuição dessa. Podia ter sido em janeiro e tal, mas a crítica que cabe não é a ter ou não ter vacina, é de como nós temos vacina. A segunda questão, que é a questão que você colocou, da bivalente,
É, as vacinas anteriores, elas estavam centradas no material imunológico das outras variantes. A Moderna e a Pfizer foram as primeiras fábricas a começar a fabricar uma vacina que, além de proteger contra as variantes anteriores, protege contra a Omicron. A Omicron e a maioria das suas subvariantes, né? Então, aí tem a Omicron, vocês já ouviram falar, né? Tem a BA1, BA2, tem a XBB, tem essas subvariantes, elas são, a maior parte delas, cobertas até o momento pela vacina bivalente. Então, a bivalente, ela protege contra as variantes anteriores, a variante que veio de Wuhan, a variante Gama, a variante Delta, a variante Alfa, a variante Beta, e protege também contra a Ômicron. É por isso que é chamada de bivalente. Tem alguém chamando de ambivalente, né? Vale para as duas coisas. Mas é basicamente essa diferença muito importante, porque nós precisamos proteger contra a Ômicron. Bom, até tem muita gente perguntando, mas eu já posso ir lá tomar? Inclusive São Paulo, outras capitais já iniciaram hoje, os municípios já receberam. Isso é muito importante, né? Porque a campanha vai ser anunciada em Brasília, o presidente participa, a ministra participa. No entanto, as doses já estão sendo aplicadas, as pessoas já podem ir procurar. Mas é importante ficar atento ao calendário, né? Não tem vacina para todo mundo. Todo mundo, mas eu quero tomar a minha. Não. Não é por aí. O doutor Vecina já falou, eu quero, tô na fila, mas ele não tá nessa primeira fase, né? Pessoas acima de 70 Não. anos, imunocomprometidas, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. Essa é a primeira fase. Segunda fase, pessoas entre 60 e 69 anos. Terceira fase, gestantes. Quarta fase, profissionais da saúde. Essa lista tá correta, doutor Vecina? É assim mesmo ou não? Eu acho que está correto. Eu discutiria só se os profissionais de saúde não deveriam estar na primeira leva, porque eles estão expostos, né? Quando a gente discute vacinação, a gente trabalha com dois critérios. Complexo, de novo, mas inteligível. Um critério é risco, quer dizer, pessoas correm o maior risco de morrer porque são mais frágeis. O outro critério é vulnerabilidade, pessoas mais expostas a terem a doença porque são trabalhadores de saúde, porque são trabalhadores do transporte coletivo, porque são professores. Então, a gente tem que equilibrar esses dois critérios, risco e vulnerabilidade. O governo brasileiro, historicamente, vem buscando mais o risco do que a vulnerabilidade. É uma decisão que tem que ser discutida com a sociedade. Não tem uma solução ótima, né? Eu penso sempre na questão da vulnerabilidade por causa da desigualdade social. Como nós temos uma desigualdade muito grande, as pessoas mais pobres, e principalmente aquelas que não têm salário, que vivem da economia subterrânea, né? Essas pessoas têm que ir para a rua todo dia trabalhar. Então, elas têm um nível de exposição, ou seja, vulnerabilidade, maior do que, por exemplo, um idoso que pode ficar em casa e se proteger, né? Então, há uma discussão aí sobre as consequências dessa decisão. Vamos vacinar os mais os que têm maior risco, os idosos, os imunocomprometidos, etc. Ó, Mas é uma discussão que deve ter sido travada, né?